Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal. Então já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte diário para vocês sobre o Flamengo. Vamos arredondar essa quarta-feira com 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Olhando um pouco para a final, olhando muito para a final da Copa do Brasil, porque Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam no domingo. Então, pensando na Copa do Brasil, os dois times foram a campo nesta quarta-feira. O Atlético Mineiro perdeu para o Atlético Goianiense 1-0 e o Flamengo, fora de casa, em Minas Gerais, na Arena Independência, venceu por 1-0. O Flamengo 1, Cruzeiro 0. Fora de casa, no encontro entre o Diniz e o Felipe Luiz, quem marcou foi o Davi Luiz. E aí, Elton Serra, tudo bem? Temos muito que tratar nessa quarta-feira com apenas 2 jogos, mas muito assunto para a gente abordar aqui, meu amigo. Boa noite. É isso, Edu. Boa noite para você, boa noite, fã de esportes. Até para resumir um pouco o que vamos falar desses 2 jogos, o Flamengo deu uma boa resposta ao que fez o Internacional na terça-feira, né? Conquistando pontos importantes, se mantendo no G4, olhando para o Campeonato Brasileiro também com seriedade para garantir uma vaga na Libertadores, caso não venha pela Copa do Brasil, e vai motivado para esse jogo do fim de semana com uma vantagem muito boa. O Cruzeiro vai tentando também pensar nas 2 competições, mas aí está mais tranquilo na tabela, e o Atlético joga todas as suas fichas das Copas, né? Porque vai ficando distante da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, perdendo para o Lanterna Atlético Goianiense, o time já declarado, né, rebaixado à Série B. Muito bem, os 2 times, né, Flamengo e Atlético Mineiro, poupando jogadores, exatamente pensando na Copa do Brasil. Mas falando em Brasileirão, a classificação tá assim. Põe na tela para a gente acompanhar juntos, rodada 32 do Brasileirão. Então o Botafogo abriu vantagem para cima do Palmeiras, abriu 6 pontos, 67-61. Botafogo que bateu o Vasco, o Palmeiras que perdeu para o Corinthians. Aí Fortaleza venceu 60, o Flamengo venceu, foi a 58 pontos então nesta quarta-feira. Internacional 56, São Paulo 54, são os 6 primeiros. E aí veja a diferença que existe entre 6º e 7º, que é o Bahia. O Bahia está com 46 pontos, essa turma aí toda perdeu, né? O Cruzeiro, então, perdeu, o Vasco e o Atlético Mineiro. Então, temos... Bom, então vamos lá. Graças ao show do Bruno Mars, que foi no Mineirão ontem, ou ainda naquele processo de arrumar, limpar a casa, o jogo foi no Independência. E vamos ver como foi, então, a vitória do Flamengo fora de casa. Essa cobrança de falta, malandragem, olha lá, o Davi Luiz chamou a atenção, o juiz já tinha apitado. Aí o Davi Luiz cobra, se aproveitando que o Marlon dá um pulo para a esquerda. Então o Davi Luiz fez o único gol do jogo aos 7 minutos do segundo tempo. Vamos ver de novo, ó. Fica aquela conversa, não, tá no lugar certo, não tá. O Marlon, ele até conversa com a nossa Vitória Leite, a gente vai mostrar mais adiante. Ele pula porque ele imaginou que o Davi Luiz fosse cobrar por fora. E isso não aconteceu. E ele aproveitou exatamente o pulo do Marlon para chutar ali. E não deu para o Cássio pegar. Então, 1-0 para o Flamengo. Posse de bola muito maior do Cruzeiro. Muito maior não, um pouco maior, né? 52% contra 48%. Foi bem maior no segundo tempo, né? Em função do resultado do jogo. O Cruzeiro tentando buscar o empate. Aumentou a posse de bola no Cruzeiro no segundo tempo. Finalizações 15-10, também vale para isso. O Cruzeiro passou a finalizar mais depois do gol. Certas 5-2. Ações na área rival 18-14. E tivemos um cartão vermelho para o Alan. Bem no finalzinho do jogo, o jogador do Flamengo teve... A gente até vai mostrar já. Foi o segundo amarelo e ele acabou expulso. O Flamengo teve ainda um gol anulado, a gente mostra já. O time do Flamengo, mesmo com tantos desfalques, né, ou jogadores poupados, Elton, craques, jogadores importantes do time, né, o Gabigol, o Arrascaeta, o Alexandre acabou entrando, né, mas o Wesley, lateral direito, enfim, o Gerson, com um time bem mesclado, um time bem misto, faz mais uma boa apresentação, né? O time B do Flamengo, o mesclado, fez boas apresentações ao longo desse campeonato. Foi mais uma, né? Foi mais uma. Eu acho que essa especificamente, olhando para o adversário, né, o finalista de Sul-Americana, Flamengo jogando fora de casa,
vindo de uma vitória contra o Atlético pela Copa do Brasil, olhando ainda para o Campeonato Brasileiro com prioridade, né? Dá para dividir, né, as atenções com a própria Copa do Brasil, e essa vantagem no jogo de ida permite também que o time tenha essa tranquilidade, poupando alguns jogadores e outros sendo poupados forçadamente, né, por conta de lesões. O departamento médico do Flamengo também anda um pouco cheio. E foi um time que manteve a identidade. Eu acho que a principal questão é essa, Edu. É um novo trabalho do Felipe Luiz, né, um treinador que está começando a sua carreira, recém-nascido por futebol profissional, e tem essa missão também de encontrar uma identidade para essa equipe do Flamengo. E esses jogos são bem interessantes para a gente observar isso, porque ele abre mão, aí por conta, logicamente, de uma final de Copa, ele abre mão da equipe titular, e é nessa equipe alternativa que a gente consegue encontrar realmente ideias do técnico, e foi o que aconteceu. O Flamengo no primeiro tempo, tendo a bola no campo de ataque, fazendo marcação-pressão, o Cruzeiro não conseguia sair bem do seu campo de defesa, e o Felipe Luiz sabia, né, que precisava fazer isso. O time do Fernando Diniz, que todo mundo conhece, né, de jogar, e os jogadores até falaram, né, durante a semana, falaram no intervalo, inclusive, sobre essa proposta, né, de o time ter mais a bola. Então, se o Cruzeiro tem mais a bola, o Cruzeiro tenta roubar essa bola na origem, né, que é no sistema defensivo adversário, né? O Flamengo conseguiu fazer isso, né, com o Felipe Luiz. É claro que chegou ao gol numa bola parada, né, depois também de um jogo no primeiro tempo de poucos espaços. A gente está vendo aí o gol de muita esperteza, né, do Davi Luiz. A cobrança de falta já tinha sido autorizada, ele reclamou da barreira, a barreira abriu, ele bateu justamente no espaço onde existia ali a possibilidade de vencer o Cássio, e o Flamengo acabou fazendo 1-0. Uma formação, né, com dois laterais com muita liberdade para atacarem, né, de um lado Varela, do outro Ayrton Lucas, e aí a vocação dos dois realmente é ofensiva. O meio-campo mais protegido com o Pulgar e o Alan, e aí, nesse caso, né, ficou com um a menos, mas não impactou tanto na reta final do jogo, apesar da pressão do Cruzeiro. O Gonçalo Plata, né, que é um jogador que consegue funcionar como meio armador e também ajuda na marcação. Aí você tem o Alcaraz, o Matheus Gonçalves e o Bruno Henrique jogando como referência. Aí uma herança do Tite, né? O Tite já utilizou o Bruno Henrique como um atacante referência, o único, né, no ataque. O Felipe Luiz consegue também beber um pouco dessa água, e ele já falou outras vezes, né, que o Flamengo não tem terra arrasada, dá para se aproveitar muito do que Tite deixou. Ele trabalhou com o Tite na seleção, inclusive, então ele conseguiu aproveitar isso muito bem, e o Flamengo fez um jogo muito equilibrado, ao contrário do Cruzeiro, que o Diniz tentou jogar no 4-4-2, tentou ter mais a bola, tentou tirar os espaços do Flamengo quando não tinha bola, faltou um pouco mais de contundência quando tinha bola no ataque, né? O Caio Jorge, mais uma vez, tendo aí um jogo irregular, foi importante na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro oscila bastante. Matheus Pereira muito marcado, né? Muitas vezes tendo que jogar um pouco mais recuado para tentar fazer o time trabalhar essa bola no meio. Depois passou a jogar como segundo atacante, sentiu dificuldades de passar pelo sistema defensivo do Flamengo, e o Cruzeiro acaba sendo derrotado em casa. O Cruzeiro tem a prioridade, logicamente, na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro tem chances de chegar à Libertadores pelo Brasileiro, matematicamente tem, mas tem uma partida agora contra o Racing que pode mudar toda essa história, né? Conquistar um título e, de quebra, ir para a próxima Libertadores. O Flamengo também tem essa possibilidade, tem mais um jogo, né? Tá igual ao Cruzeiro, só que a vantagem é que o Flamengo tem 2 gols na frente para jogar no domingo, mas mesmo assim faz um campeonato brasileiro olhando para o G4, e esse resultado foi importantíssimo para isso, Edu. Pois tem até uma dúvida, o Everton Araújo, ele sai jogando contra o Atlético, né? O Pulgar jogou o primeiro tempo, o Everton Araújo jogou o segundo. Não sei qual vai ser o volante usado pelo Felipe Luiz. A gente vai ver, vamos ver até se ele fala na coletiva. O Everton entrou no intervalo, né? Pois é, trocou um pelo outro. Cada um jogou meio tempo, né? Vamos ver se ele vai mais na experiência do Eric, né? Ou na juventude do Everton Araújo. Mas teve a substituição do Matheus Pereira. E vamos ouvir o Fernando Diniz, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro no comando do Cruzeiro. Ele está falando nesse momento, a gente acompanha no Sport Center. A essa questão,
E uma outra coisa... Do Fernando Diniz, né? No Brasileiro ainda não venceu na Sul-Americana o Lanús na Argentina, jogo que credenciou o Cruzeiro à final da Sul-Americana, que você vai ver com a gente, Racing e Cruzeiro direto do Paraguai. No Brasileirão foram 7 jogos, já são 7 jogos, né? Sem vitória do Cruzeiro, 4 derrotas e 3 empates. E aí a gente está vendo o time Diniz, né? O que ele conseguiu neste Brasileirão. Então, somando aí Fluminense e Cruzeiro. No Fluminense foram 11 jogos, uma campanha muito ruim para quem era campeão da Libertadores, né? Para quem é ainda campeão da Libertadores. Uma vitória, 3 empates, 7 derrotas, 6 pontos apenas, aproveitamento fraco de 18%. No Cruzeiro já são 5 jogos no Brasileirão, nenhuma vitória, 2 em 1. Mas é muito claro que a produção ofensiva está abaixo do que se espera desse elenco do Cruzeiro, que a gente sabe que tem bons jogadores e que mostrou muitos momentos com o Fernando Seabra. Talvez o grande momento tenha sido aquela vitória sobre o Botafogo, que ali parecia que o Cruzeiro ia subir lá para cima no Campeonato Brasileiro. Acabou não acontecendo e a diretoria optou pelo Fernando Diniz. Edu, essa única vitória do Diniz no Campeonato Brasileiro foi em abril, terceira rodada contra o Vasco. Única vitória do Fluminense sob o comando do Diniz no Campeonato Brasileiro, na terceira rodada que aconteceu em abril. O Diniz não vence um jogo de Brasileirão desde abril desse ano. O atual campeão da Libertadores, realmente uma transformação, né, de uma temporada para outra no trabalho do Fernando Diniz, que terminou, é melhor a palavra, terminou como o ano passado como técnico da seleção brasileira, lembremos. Mas realmente nesse jogo contra o Cruzeiro ele traz na coletiva, né, que ele tem visto bons desempenhos, mas os resultados não estão aparecendo. Ele foi até perguntado sobre mudança de rota, né, e a gente sabe que ele não vai abrir mão. É lógico que o Cruzeiro, no seu melhor momento na temporada, eu já falei isso aqui algumas vezes, o Cruzeiro flertou muito com essa questão do jogo propositivo. Era um time também que gostava de ter a bola, não nesse volume intenso que gosta o Diniz e nem a partir do campo de defesa também, né? Construindo a partir do campo de defesa. Muitas vezes fazia essa ligação zagueiro-volante, o volante já recebendo ali na intermediária e aí passava a construir no campo de ataque. Com o Seabra muitas vezes foi assim. Com o Diniz já é a iniciação a partir do campo de defesa, isso requer também uma forma diferente dos outros jogadores se comportarem dentro de campo. E isso requer tempo também. Foi o risco que o Cruzeiro correu. Quando o Cruzeiro contrata o Fernando Diniz provavelmente diz, né, Edu, olha, vocês estão me contratando, mas vocês sabem como eu trabalho. Vocês vão apostar? Apostamos. Então, ele acaba sendo contratado e ele vai executar o trabalho dele. De fato, o Cruzeiro tentou envolver o Flamengo no primeiro tempo. Mas quando não conseguiu, quando o Flamengo conseguiu fazer essa marcação-pressão, como eu falei, recuperava a bola e construía, aí o Cruzeiro não conseguiu se encontrar. Esbarra ainda em muitas questões. Eu acho que a primeira delas é o seu sistema defensivo ainda não está pronto para executar esse tipo de jogo. Começando pelo goleiro, inclusive. Começando pelo Cássio, né, que vai ter que trabalhar muito para jogar como o Diniz gosta. Segundo que, quando as mudanças são feitas nessa equipe, né, substituições, o Cruzeiro se desfigura um pouco, porque aí você tem que trabalhar com 22, 23, 24 jogadores, esse modelo de jogo. E quando o time tenta se adaptar ao que o jogo pede, e o jogo pedia um Cruzeiro mais vertical, o jogo pedia o Cruzeiro tentando sair com transições mais rápidas, porque o Flamengo ainda executava aquele jogo de marcação-pressão, já tinha até tido uma queda de rendimento por conta disso, né, fisicamente, porque é uma equipe alternativa, o Cruzeiro não deu essa resposta. Por isso aí o protesto do torcedor, e não justifica, né, atirar objetos no gramado, nem em nenhum personagem do jogo, isso é injustificável, mas o torcedor fica com esse sentimento dividido. É um time que está na final da Copa Sul-Americana, mas o desempenho ainda não convence. Apesar do bom elenco, apesar do potencial que esse elenco tem para executar esse jogo que o Fernando Diniz gosta, mesmo enfrentando um adversário que é também forte, um dos melhores elencos do Brasil, o Cruzeiro não conseguiu dar essa resposta em casa. Em casa, entre aspas, né? Conhece muito bem esse estádio, é verdade, mas não vem jogando no Independência. Vamos ver no Mineirão, no fim de semana, contra o Criciúma, um time que jogou bem no meio de semana, apesar da derrota. É um time que tem aí imposto dificuldades aos adversários. Contra o Internacional foi assim,
Vamos ver se o Cruzeiro consegue dar uma resposta no fim de semana. Pois é, a gente viu ali o histórico de Cruzeiro e Flamengo, né? Há muito tempo que o Cruzeiro não vence. A última vitória, para você ter uma ideia, Fã de Esporte, foi em 2018, na Libertadores de 2018, e um dos gols na vitória do Cruzeiro por 2-0 foi do Arrascaeta, ainda jogava no Cruzeiro. Claro, é um período muito ruim do Cruzeiro, né? De lá para cá, com Série B e tudo, mas chama atenção, né? Desde 2018, encontro de dois grandes times do futebol brasileiro. E o Flamengo agora vai pensar na Copa do Brasil e o torcedor cruzeirense pode torcer para o Flamengo, porque afinal é contra o Galo. E por que eu estou falando isso? Porque se o Flamengo for campeão no domingo, abre a 7ª posição para a Libertadores, que é onde o Cruzeiro está hoje, né? Então, ainda está numa área ali que pode ir para a Libertadores do ano que vem. E a Vitória Leite, a gente viu falando com os torcedores antes do jogo, muito torcedor falando assim, o Cruzeiro está pegando o jeitão do Diniz, vamos ganhar tudo ano que vem. Quer dizer, o torcedor, o mais calmo, né, fala, não, vamos esperar esse projeto dar certo, vamos ver o esquema Diniz funcionar no Cruzeiro. Por enquanto a gente não está vendo mesmo, né, Elton? E só para registrar, a gente viu as imagens do copinho de água arremessado e muito torcedor fez questão de identificar para que o Cruzeiro não seja punido por conta desse objeto arremessado, Elton. Só acrescentando, Edu, o Cruzeiro nesse momento é o 8º colocado, né? O Bahia se mantém em 7º lugar com 46, o Cruzeiro tem 44, se tivesse vencido o jogo, né, assumiria essa 7ª posição. Torce por um G7, obviamente, por conta desse confronto direto com o Bahia, mas tem sua chance de conquistar um título importante no fim desse ano contra o Racing e aí não depender do Campeonato Brasileiro. Mas, de fato, né, olhar rivalidades, e no final do jogo, quem observou os torcedores cantando contra o Atlético, né, você vê que o Atlético tem rivalidade com os dois times. É uma rivalidade nacional com os dois times, né, com o Flamengo e com o Cruzeiro. Então, logicamente, pensando na rivalidade e pensando no campeonato, seria melhor para o Cruzeiro que o Flamengo conquistasse a Copa do Brasil, pensando em vagas para a Libertadores. Mas o Cruzeiro tem a sua chance, depende só de si, mas não necessariamente no Campeonato Brasileiro. Tem 90 minutos, ou 120 mais pênaltis para conquistar essa vaga e esse título no Paraguai contra o Racing. Você registrou bem, então, o Bahia é o 7º colocado, né? O Cruzeiro vem na 8ª colocação com 44 pontos, então a 2 pontos. Mas está ali na briga, a gente falou ontem, né? Podemos ter até um G9 caso o Cruzeiro vence e esteja ali entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Podemos ter até um G9 com Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana e 3 abrindo vagas ali. Vamos ver o que acontece. Agora, o Elton, o Alcaraz... O Matheus Gonçalves é um menino muito, muito bom, muito habilidoso do Flamengo, né? Vamos falar do Alcaraz? A gente tem uma tela, os números do argentino, que talvez tenha feito o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Olha aí, 90 minutos em campo, uma finalização, né? Teve um gol anulado por um impedimento, 2 chances criadas, 2 cruzamentos certos, 6 duelos vencidos e 2 dribles certos. Tá aí a pergunta para você, Elton. Se adaptou ao Flamengo, o Alcaraz, que não é o tenista? Se adaptou até rapidamente, né? Porque eu acho que facilita a questão do grupo ter muitos jogadores estrangeiros, sul-americanos, não brasileiros, né? Porque nós também somos sul-americanos de língua espanhola, né? O Alcaraz teve o Gonçalo Plata, por exemplo, ao seu lado, né? Jogando nessa partida. Tem o Varela também, que começou como titular, o Pulgar. A comunicação no campo acaba ficando mais fácil, né, Edu? O Felipe Luiz, né, passou anos, né, na Espanha. Então, ajuda demais a adaptação desse jogador, que eu acho que encontrou seu espaço também nesse time, jogando como um meia esquerda ou um ponta esquerda, a depender do posicionamento da equipe. Liberdade de movimentação por ali, fazendo a função que o Bruno Henrique se notabilizou, né, com a camisa do Flamengo, inclusive, tendo essa capacidade de construção e de finalização, tem a confiança dos companheiros também, né, para se adaptar o mais rápido possível. E a gente já sabia, pelo potencial, fiz jogos do Alcaraz, inclusive, na Juventus, né, não era titular, era emprestado, muitas vezes ficava no banco de reservas,
jogava no time B, mas sempre teve muito potencial porque a concorrência era muito grande. No futebol brasileiro, ele conseguiria ter o destaque que a gente imaginava que teria na Europa, né? Pela sua qualidade técnica. E cedo ou tarde será um cara titular absoluto dessa equipe, porque tem muita qualidade, é muito inteligente em campo e faltava isso, né, Edu? Adaptação. Conhecer o grupo, conhecer as competições, conhecer o futebol brasileiro, todas as suas nuances. E quando ele consegue se adaptar, a qualidade sobressai. É o que tem acontecido nos últimos jogos. Agora, a habilidade do Matheus Gonçalves é uma coisa que chama atenção, né? O garoto realmente é muito habilidoso. Mostrou isso mais uma vez contra o Cruzeiro. A gente viu o único gol do jogo agora há pouco, do Davi Luiz, e o Marlon conversou com a Vitória Leite, com mais alguns repórteres na saída do gramado na Arena Independência. Aquilo que eu falei, ele justifica que ele saltou para o lado esperando que o Davi Luiz cobrasse por fora. Vamos ouvir aí o lateral cruzeirense. Não, o Davi Luiz ia bater por fora da barreira e a gente já sabia disso. E a bola passou entre mim e o Caio ali. Mas eu acabei abrindo, eu fui tirar uma bola e a gente não acompanhou. Mas é do futebol, ninguém se exime de nada. A gente perdeu o jogo, tem que ficar no jogo certo. Foi um pulo até exótico, né, Elton? Porque não faz sentido o cara abrir um espaço na barreira no final das contas. Ele contou com um chute aberto. É uma falha, né? É uma falha. Tanto que todos eles assumem, né, que a bola acaba passando. Olha como o Cássio também, quando tenta chegar na bola, é tarde demais, né? Davi Luiz foi muito inteligente também, Edu. Davi Luiz que tem gol em Copa do Mundo, né, cobrando falta também. Tem alguns gols na sua carreira, no Chelsea, né, também fazendo gols de falta. Ele que bate de uma forma diferente, né, bate chapado, assim mesmo de longe. Mas ele estava bem pertinho para ele fazer o que ele gosta de fazer. A barreira abriu e ficou fácil também, né, de encaixar essa bola ali no meio da barreira. Não dá para botar na conta do Cássio, não, né, o Cássio mais ou menos, né? O Cássio até estava no canto. Eu acho que ele não esperava a velocidade da cobrança. Eu acho que ele imaginava que o Davi Luiz ia tomar distância e iria bater da forma que ele está acostumado a bater. Mas o Davi Luiz foi muito esperto, como eu falei, né? Ele abateu rapidamente, ele está apontando ali. E aí, olha só, como ele nem toma distância, ele vê o Cássio, né, por trás da barreira. E aí, quando a bola passa pela barreira, tarde demais, o Cássio não consegue alcançar. Acho que é um erro coletivo. Mas também é uma jogada de inteligência de quem bateu, né? De quem conseguiu fazer o gol, no caso do Davi Luiz. É isso. Cruzeiro 0, Flamengo 1. Vamos ouvir o técnico vencedor da noite, o Felipe Luiz, que está próximo de um título, né? O torcedor do Atlético fala, pelo amor de Deus, não bate na madeira, mas a vantagem é toda do Flamengo, que venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil por 3-1. Vamos ouvir o treinador rubro-negro. Essa possibilidade de disputar esse título da Copa do Brasil foi porque o Tite me deixou com essa herança aqui, simples assim. E eu, desde que eu nasci, eu sou fissurado por tentar conquistar títulos, ganhar medalhas e fazer história. Às vezes você consegue, às vezes não, então é um privilégio poder estar disputando essa final tão sonhada. E a vitória, ela é sempre importante, sempre, né? Com a camisa do Flamengo, você sabe que independente contra quem que você joga, o campeonato que for, você sempre tem uma responsabilidade muito grande de representar uma nação, pessoas que deixam de, às vezes, fazer alguma coisa para... Sai, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla Rico, deixando os créditos aí, galera, de direitos autorais para o canal da ESPN Brasil, do Grupo Dina aí com o programa Sport Center. Então estará aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil para deixar os créditos e direitos autorais. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, nação.